Irmãos, hoje nós vamos para o primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis. Vamos para Gênesis capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Gênesis capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Ouçam, diz assim a Escritura: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Curve a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, é chegado o momento, Senhor, de pregar a Tua palavra, de ouvir a voz do Senhor pela pregação da Santa Escritura, revelada pelo Espírito Santo e dada a nós pela graça de Deus para a nossa edificação e para o louvor e a Tua exaltação. Senhor, fale conosco, traga entendimento, desperte, Senhor Deus, cada um de nós pelo ensinamento reto da Tua palavra, que haja luz, Senhor Deus, interior em cada um de nós com a Sagrada Escritura. Que o nosso coração, diante da pregação dessa noite, se encha de alegria, de júbilo, de confiança no Senhor, nosso Deus, que é o grande e supremo Criador de todas as coisas. Nosso Deus e Pai, nós esperamos em todas as coisas sempre no Senhor. O Senhor Deus é o nosso sustentador, é aquele que alimenta a nossa alma, que nos dá crescimento e nos fortalece, que gera confiança em nosso coração pela palavra. É aquele que nos encoraja, que nos ilumina, que nos capacita. Portanto, nosso Deus, mais uma vez, que o Teu Espírito esteja sobre nós e nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Algumas pessoas acham que falar sobre a criação é um assunto que não tem muita importância. As pessoas geralmente dizem que nós devemos pregar sobre a salvação. Você precisa falar sobre Jesus Cristo, que é o Senhor, o Salvador. Ele deve ser sempre o alvo da nossa pregação, o assunto principal da nossa pregação. E, na verdade, todo o conteúdo da nossa pregação deve ser a salvação em Jesus Cristo. É o assunto dominante. Qualquer outro assunto não tem importância maior, importância central. Qualquer outro assunto pode ser descartado, pode ficar para depois. Não é tão importante quanto a salvação. Mas o Deus que nos revelou a sua palavra, o Deus que nos deu a Bíblia, o Deus que falou do céu pelo Espírito Santo, começa falando sobre a criação. E isso porque Deus quer que nós saibamos que Ele não é só o Salvador, Ele é também o Criador de todas as coisas. E diante disso, meus irmãos, eu fico pensando, qual é o pensamento da igreja contemporânea sobre este tema? O que a igreja sabe sobre a criação? O que os nossos filhos menores, aqueles que já começaram a ter um pouco de entendimento, que já vão à escola, seja a escola primária, secundária, mas que já vão para as suas aulas e já são entregues às mãos de professores e de professoras para aprender as ciências. O que eles estão aprendendo? Você já parou para observar o que o seu filho traz na sua mochila de atividades sobre
ciências, o que ele está aprendendo sobre o mundo, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a terra, sobre o universo como um todo? Você já parou para conversar com o seu filho que está na universidade e que sai de sua casa e às vezes passa semanas numa outra cidade estudando, se preparando, buscando uma formação? O que esse adolescente ou esta adolescente tem ouvido na universidade sobre estas coisas? Especialmente se ele for um estudante de biologia, especialmente se ele estiver ligado aos assuntos da natureza. O que ele tem aprendido sobre a criação? Aliás, talvez o termo criação seja muito inapropriado na universidade. Mas então o que ele tem aprendido sobre a natureza, sobre o céu, sobre a água, sobre os planetas, sobre as galáxias, sobre o nosso mundo, sobre a vida? Qual é o assunto? Eu quero encorajá-los a fazer isso, a sentar com seus filhos, abrir as atividades dos seus filhos menores e começar a estudar com eles, a observar junto com eles o que eles têm estudado na escola. Eu quero encorajá-los a conversar com seus filhos adolescentes que estão na faculdade, a saber o que eles têm aprendido na universidade, o que eles têm aprendido no ensino superior sobre este assunto. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus é o Criador. Há um documento da igreja muito antigo, chamado de Credo Apostólico. Esse documento, ele surgiu provavelmente no 2º século da história. 2º século depois de Cristo. E esse documento tem 12 afirmações importantes. O credo começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo repete exatamente aquilo que a Escritura anuncia na sua primeira palavra em Gênesis capítulo 1, verso 1. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis é de autoria mosaica. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. Os 5 primeiros livros são de Moisés. E Moisés, para que vocês tenham conhecimento, ele foi criado no Egito. Moisés, todos conhecem a história em Êxodo. Ele, ao nascer, a sua mãe pede que a sua irmã, a irmã de Moisés, a sua filha, leve Moisés e coloque Moisés ali num cesto com segurança para livrá-lo da morte, já que havia um edito do faraó para que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem assassinadas, mortas. Isso é um genocídio. Matar todos os homens, acabar com um povo. Então, quando Moisés nasce, a sua irmã Miriam pega Moisés num cesto e coloca próximo ao lugar em que a filha de Faraó estava. E ela então põe o cesto no rio Nilo e o cesto começa a descer em direção à filha de Faraó. E ela então pega aquela criança e ama aquela criança e decide criar aquela criança como se fosse sua filha. E então Moisés é criado na corte do Faraó como um príncipe do Egito. E o texto sagrado diz que Moisés teve acesso a todas as ciências do Egito. No Egito havia uma das grandes bibliotecas do mundo antigo. E Moisés, criado ali como um garoto que teve acesso aos conhecimentos, à elite da educação egípcia, ele teve acesso a todas as histórias estrangeiras, mitos antigos, cosmogonias antigas. As cosmogonias são as histórias da criação dos outros povos. Os egípcios têm uma maneira de ensinar como tudo passou a existir. Os sumérios, um outro povo antigo daqueles dias, têm a sua própria cosmogonia, eles têm uma história da criação. E Moisés tinha conhecimento dessas histórias.
Ele sabia exatamente o que os povos antigos, cada nação, entendia sobre a criação. Cada nação tinha um relato especial para explicar como tudo surgiu. Como surgiu o mundo, como surgiu o planeta, como surgiu a vida. E essas histórias todas estavam ali diante de Moisés, que aprendeu todas elas, toda a ciência do Egito. E esse homem, quando é liberto, convertido a Deus, e passa a ser um dos homens servos do Senhor de grande importância no mundo antigo, e é o responsável por tirar o povo de Israel e guiá-los pelo deserto como líder deles. Ele escreve o livro de Gênesis no deserto, na época dos 40 anos em que o povo de Israel, ao sair do Egito, passa mais 40 anos no deserto até ir para a terra de Canaã. E é nesse momento, nesses 40 anos iniciais, que Moisés escreve esse livro. E mais uma vez, a Bíblia começa com a criação. A Bíblia começa com Moisés apresentando ao povo hebreu, seu povo, a história verdadeira de como tudo começou, de como tudo surgiu. Então a Bíblia é um livro que apresenta uma história diferente das histórias do mundo antigo. Irmãos, isso é tão interessante, porque se vocês tiverem curiosidade e começarem a pesquisar sobre as histórias da criação dos vários povos do passado, China, até no Brasil, os índios brasileiros têm uma cosmogonia, eles têm uma história da criação. Se você pesquisar no Oriente Médio, no Antigo Oriente, as diversas histórias da criação, você vai ver que cada povo tem uma maneira de explicar como tudo começou. E Moisés conhecia todas essas histórias. Mas ao escrever Gênesis, ele traz o relato fidedigno, real, inspirado por Deus de como tudo começou. A universidade tem a sua própria história da criação, é claro, não da criação, da evolução. Para a ciência moderna, a matéria, ela é eterna. A matéria sempre existiu. A matéria é um ente inexplicável. E da matéria, que sempre existiu, houve uma grande explosão chamada Big Bang, e dessa grande explosão, tudo teve origem. Tudo começou de uma explosão para a ciência moderna. O mundo começou de uma explosão, a vida começou de uma explosão, tudo começou de uma explosão. Certa vez um matemático, fazendo um cálculo, ele disse que se você pegar a grande biblioteca inglesa, com os seus mais de 40 volumes, e subir no alto de um prédio bem alto, de muitos andares, e recortar cada palavra que está nos 40 volumes dessa enciclopédia, recortar cada palavra, colocar todas juntas, misturadas, e soltar de cima de um prédio bem alto, a probabilidade da teoria da evolução ser real é a mesma de que essas palavras caiam todas formando os 40 volumes, cada um no seu lugar. Em outras palavras, é impossível que a teoria da evolução seja real, cientificamente, probabilisticamente falando. Mas olhe para o texto de Gênesis, irmãos. Eu tenho dois pontos para tratar com vocês nessa noite. O primeiro deles é que Gênesis nos ensina que há, de fato, uma criação. A Bíblia, ela não fala sobre um caos que começou a evoluir. A Bíblia não vai falar de processos orgânicos, de moléculas, de coisas que a ciência fala que deram origem à vida. Para a ciência, a vida surgiu aleatoriamente. A vida surgiu num processo cego, que não foi guiado por ninguém.
Simplesmente as coisas foram acontecendo, as coincidências foram casando, até o ponto de surgir a vida complexa como nós conhecemos e tudo que nós conhecemos, toda a complexidade que nós conhecemos. Mas veja, a história que a Escritura Sagrada nos relata é que há um ser criador, Deus, o Senhor, o Criador, e este Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Essa expressão, céus e terra, na língua hebraica, ela significa nada mais do que universo, cosmos. Céus e terra não é o planeta Terra apenas, e aquilo que está acima, que nós olhamos, o céu que nós conseguimos ver, vislumbrar. Céus e terra é toda a criação, todo o universo. Cada coisa que existe, que foi criada e que está diante dos nossos olhos. Portanto, um cristão, ele terá grande dificuldade se ele não tiver fortalecido em sua fé, seguramente crente de que há um Deus todo-poderoso, veja, todo-poderoso, que reina absolutamente e que trouxe tudo que existe à existência. E criou tudo. É muito complicado, meus irmãos, quando as pessoas estão na universidade, e na universidade o nível de diálogo é bem maior do que na primeira infância. E é muito complicado para um cristão que está ali, sendo dia a dia bombardeado com informações biológicas complicadas, difíceis, impossíveis de serem provadas, mas cujo discurso acadêmico, o discurso professoral, acaba trazendo ainda mais dificuldade para que a pessoa entenda ou possa provar, e traz uma áurea, não é, de autoridade. Está na universidade. Foi o doutor fulano que diz, foi o PhD fulano quem provou isso. Tudo isso é falso, irmãos. Eu não estou aqui negando o valor da universidade, mas eu estou afirmando pela palavra de Deus que toda a teoria que é ensinada na universidade a respeito da vida, da origem do universo, é falsa. Porque o relato verdadeiro é aquele que o Espírito Santo nos entregou pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia. A Bíblia é a verdade. A própria ciência se contradiz quando diz que a ciência, para ser verdadeira, precisa ser provada. Mas não há como provar nada no que diz respeito à biologia da teoria da evolução. A teoria do Big Bang. Nada disso pode ser provado. Tudo isso são cálculos baseados em probabilidades que estão baseadas em outras probabilidades, que estão baseadas em outras probabilidades, e assim sucessivamente. Pergunte para o seu professor de biologia como surgiu o mundo. Como surgiu o universo, professor? Eu sei que o senhor é um estudioso, eu sei que o senhor tem títulos, eu sei que o senhor tem uma grande labuta científica. Então me explique como surgiu o universo. Provavelmente ele vai falar algumas coisas, mas no fundo de tudo você vai ouvir a palavra Big Bang. Pergunte então ao seu professor o que explodiu no Big Bang. Professor, o que explodiu no Big Bang? Ele vai dizer que foi uma partícula, talvez dê um nome para essa partícula, bóson de Higgs. Pergunte então, de onde veio esse bóson de Higgs? De onde veio essa partícula que explodiu? Talvez ele lhe dê uma outra explicação. Essa partícula foi formada assim, assim. Pergunte então, e essa primeira coisa que deu origem a essa partícula, de onde ela veio? Questione, volte no argumento. Ele não vai conseguir chegar no fim. A ciência não explica. A ciência impõe isso como se fosse verdade. Ela mesma não consegue provar
que a teoria evolutiva ou que o Big Bang é uma verdade. Charles Darwin, que escreveu o mais famoso livro sobre a evolução, e Darwin acreditava que o homem, o ser humano, ele foi evoluindo e ele está evoluindo ainda. E Darwin então diz, está no seu livro, Origem das Espécies, ele diz, se a minha teoria estiver certa, ele escreveu em 1859, se a minha teoria estiver certa, nos próximos anos, nós encontraremos milhões e milhões de fósseis em estado transicional. Ou seja, um fóssil de um animal, por exemplo, que nem é o animal já formado, como conhecemos hoje, e nem é aquele animal inicial que a teoria da evolução advoga, mas é um animal em transição. Ele dizia que haveria muitos fósseis de homens em transição, haveria muitos fósseis de animais em transição. Mas vocês sabem quantos fósseis de transição humana e de qualquer outro animal foi descoberto até hoje? Nenhum. Ouçam bem isso. Nenhum. E o homem de Neandertal? Falso. A alçada é de um chimpanzé. Isso sem falar nas centenas de falsificações científicas já descobertas, de cientistas que juntavam ossos de 2 ou 3 animais e depois foram descobertos. Falsificações. Tudo falso. Aqui está a verdade. E essa verdade é importante. Essa verdade não é qualquer coisa revelada. É assim que a história de Deus começa. Você precisa começar entendendo que o Deus que existe é o Todo-Poderoso. Ele também é o Deus Criador. É o Deus que fez tudo. Trouxe tudo à existência. É o Deus que fez você. É o Deus que fez o mundo em que você vive. Ele não é um criador distante. Ele não é um criador que fez um início de criação para que a criação se desenvolvesse por si só. Ele não é o Deus do teísmo evolutivo. Há uma corrente evolutiva que ensina que Deus criou no começo as moléculas, aquelas coisas todas, e essas moléculas e essas células primordiais foram então evoluindo, porque Deus criou o processo evolutivo. Mas isso também é falso, porque o relato bíblico diz que Deus criou o homem no 6º dia. Ele não criou um ser que evoluiu até o homem. Ele não criou um ser que evoluiu até os peixes, os mamíferos, etc. Ele criou tudo pronto, tudo perfeito. Observe, ele cria a luz no 1º dia. Depois, então, ele vai criando. O capítulo 1 de Gênesis é todo sobre a criação de Deus em 6 dias. 6 dias literais. 6 dias em que houveram tarde e manhã, na perspectiva mosaica. Moisés sabia o que era um dia, o que era uma noite. Os dias tinham 24 horas, como tem hoje. Algumas pessoas dizem que a palavra aqui, dia, houve tarde e manhã, eis o 1º dia, eis o 2º dia, é uma palavra que deve ser entendida como era. Essa também é uma maneira de tentar encaixar a teoria da evolução, que precisa de milhões e milhões e milhões de anos para funcionar. Então eles dizem, quando Moisés fala em um dia, o 1º dia, ele está falando de milhões de anos, é uma era. Então ele usa a expressão dia para denotar a ideia de um grande tempo, um período de tempo que ele não podia contar. Isso é falso, porque Moisés diz que houve tarde e manhã, e ele chama o 1º dia. E em Êxodo,
há uma passagem maravilhosa que o mesmo Moisés escreve, e naquela passagem Moisés diz que o homem deve guardar o 7º dia e descansar naquele dia, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então Moisés considera dias de 24 horas, e não milhões de anos, eras geológicas, eras glaciais, etc. Ele está falando de dias como nós também conhecemos. Se você for conversar essas coisas com um professor de biologia, é claro que ele não vai concordar, muito provavelmente não concorde, não aceite isso, irmãos. Eu conheço pessoas bem formadas em biologia que eram cristãos. Escutem bem isso. Que eu pastoreei e que eram cristãos e com formação em biologia. Eu, em algumas conversas que tive com essa pessoa, ela, professora universitária, então começava a falar das questões de origens, de evolução, etc. E eu dizia, mas isso é contrário ao que a Bíblia que você crê diz. Veja aqui. E eu explicava, lia para ela a passagem. E então vinha um contra-argumento. Não, mas isso é uma linguagem antiga. Isso é uma linguagem metafórica. É uma linguagem poética. Gênesis foi escrito no estilo de linguagem narrativa, não poética. Literalista. Moisés está narrando fatos que eles foram apresentados. E então eu chamei várias vezes esta pessoa e disse, olha, o que você está defendendo na escola, ou o que você crê realmente, não é aquilo que a Escritura diz. Você alega crer em Deus, crer na palavra de Deus. Mas veja, a palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus é diferente disso. Final da história. Ela deixou a fé cristã. Deixou a fé cristã e foi para a biologia. Sabe, meus irmãos, esse é um assunto tão importante que pode ser crucial para a sua permanência no cristianismo. Não despreze a doutrina da criação. O primeiro atributo que é apresentado sobre Deus, o primeiro atributo de Deus que a Bíblia apresenta é Criador. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele é Santo, Santíssimo, a Bíblia diz que Ele é Salvador, mas o primeiro atributo dele, apresentado na Sagrada Escritura, é Criador. Ele é o Criador. E crer na criação é vital, irmãos, para a nossa fé permanecer de pé. Se você não crê na criação, como apresentado na Bíblia, se você segue uma ideia mais acadêmica, mais universitária, perceba, você vai negar tudo sobre a palavra de Deus. Porque negar Gênesis 1, Gênesis 2, acaba sendo relevante para negar tudo, até a realidade da existência do homem. Sabe como Jesus Cristo é chamado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos? Segundo Adão. Paulo olha para Adão, aqui de Gênesis, e entende que Adão foi um personagem histórico, real, um homem real. E Cristo era um segundo Adão, porque ele foi trazido ao mundo para fazer o mesmo papel que Adão fez, ser um representante da raça humana, dos eleitos de Deus em particular. Cristo foi um cabeça representativo, como Adão era o cabeça representativo de toda a humanidade. E quando a biologia nega que Adão foi uma figura histórica real, que Adão é um mito, que Adão é uma maneira, uma expressão de contar uma história mítica, a ciência nega a verdade profunda da palavra de Deus.
Ou nós ficamos, irmãos, com Deus e a sua palavra e a verdade sem sombra de erro, a verdade absoluta, ou nós ficamos com a ciência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você antes de passar para o segundo ponto, meus irmãos. Existe milhares, ouçam bem, milhares de cientistas, doutores, PhDs, homens especializados nas ciências que creem em um Deus criador, que negam a teoria da evolução, que repudiam essa teoria. Esses homens não ganham a atenção da mídia. Esses homens não são falados, ninguém fala sobre eles, ninguém diz nada sobre estes estudos. Os seus estudos são colocados ali na última página, quando são em revistas acadêmicas. Porque não pode falar uma linguagem diferente da linguagem que a ciência, em sua, majoritariamente falando, em sua parte maior, apregoa. Se alguém traz um discurso científico, um estudo científico, mas que vai numa direção diferente, ele é colocado de lado. Não entra. É como os estudos universitários atuais. Se você tiver uma tese monográfica que for diferente do pensamento progressista, ela não é aprovada. Você não vai ter ninguém na academia para ser o seu tutor. Você não consegue produzir uma tese de mestrado, de doutorado, se essa tese estiver fora das fronteiras permitidas na academia. Esse assunto também, esse assunto da criação, da natureza, também está dentro dessa mesma esfera de proibição. Mas saibam que existe um batalhão de cientistas que nega a teoria da evolução e tem ótimos artigos científicos sobre isso. Eu não estou falando aqui de pessoas sem título acadêmico, estou falando de autoridades, PhDs, doutores, do mundo inteiro. Portanto, fixe na sua mente, existe um Deus criador que fez todas as coisas. Ele não só fez você, ele fez o lugar em que você vive. Quando você sair por aí passeando por áreas campestres, por exemplo, ou pelas praias, pelos mares, onde não tem ainda a mão do homem com seus prédios, os seus edifícios, quando você estiver numa floresta, ou quando você puder olhar para o céu numa noite escura, numa noite sem tantas luzes ao redor, e você puder contemplar, irmãos, a beleza celestial do mundo, do cosmos que Deus criou, lembre, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem criou todas estas coisas. A segunda parte dessa pregação, eu quero falar sobre a identidade de Deus. Primeiro eu falei sobre o atributo, o Criador. Mas a pergunta agora é, quem é Deus? Ou mais especificamente falando, quem é o Deus Criador? O cristianismo sempre defendeu a doutrina da Trindade. Pai, Deus é o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Então, a essência divina, o ser de Deus, subsiste como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Considerando que isto é a verdade, e nós cristãos cremos que isso é a verdade, nós temos argumentos bíblicos, nós temos muitas passagens na Bíblia para mostrar que o Pai, o Deus que se revela como Pai, ele existe nas palavras das Escrituras Sagradas, mas também o Deus, Jesus Cristo, o Logos divino, em inúmeras passagens é assim proclamado, Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, etc, etc. E também temos inúmeras passagens para provar
que o Espírito Santo de Deus, é um ser pessoal, divino, é o Senhor. Mas não há três deuses, não há três criadores, há um só Deus e Criador. Mas a pergunta é: quem é o Criador? O Pai? O Filho? Jesus? Ou o Espírito Santo? O que o texto de Gênesis nos ensina sobre isso? Gênesis 1. Então, volte novamente seu olhar para Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui, vocês notaram alguma particularidade aqui neste relato sobre as pessoas da divindade? Quem vocês enxergam aqui nesta passagem? O Pai? O Filho? Ou o Espírito Santo? Quem é o Criador? Bom, nós sabemos que Deus é o Criador, porque a Bíblia diz no verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é o Criador. E é correto afirmarmos, irmãos, que o Deus Trino, não apenas uma das pessoas da divindade, não apenas o Pai, não apenas o Espírito, não apenas Jesus Cristo, mas o Deus Trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, o Criador do cosmos inteiro. Se perguntarem a você, considerando a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem criou o mundo? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Você precisa responder de maneira apropriada, correta, bíblica, e dizer: quem criou o mundo foi o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa passagem apresenta de maneira um tanto clara essa realidade, porque, veja, toda a Escritura no Antigo Testamento e também no Novo Testamento vai considerar Deus, o Pai, como um Criador. Jesus, por exemplo, é chamado várias vezes de o Filho de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai é referido na Bíblia várias vezes, em várias passagens. E geralmente quando o termo Deus é aplicado em algumas situações do Antigo Testamento, tem-se em vista especialmente o Pai, a pessoa do Pai. Na criação, o Pai é o Criador. É por isso, irmãos, que nós podemos considerar todas as pessoas como nossos irmãos. Se nós estivermos pensando em termos criacionais, todos os homens são irmãos, estão irmanados. Todos vêm de uma origem comum, de Adão. Adão é o pai de todos os homens e Adão é o filho de Deus, é o primeiro homem a ser criado. Então Deus é o pai da humanidade. Deus é o pai de crentes e descrentes. Como Criador, ele tem o direito sobre a criação como pai, como aquele que é o autor, como aquele que trouxe à existência a criação. Então, no sentido mais geral, é correto afirmar que Deus, o Pai, é o Criador. Se você afirmar isso, você não está errando. Mas se você afirmar que somente o Pai é o Criador, você está errando. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus também é o Criador. E ele não é o Pai. Ele é o Filho do Pai. Quando Jesus está sendo batizado nas águas por João Batista, quando João
o batiza e o Senhor Jesus começa a sair da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele como forma de pomba. E que ele ouve uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado. É o Pai de Jesus Cristo quem está falando. E nós vamos encontrar nas Escrituras do Novo Testamento Jesus sendo chamado de a Palavra de Deus. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, ou a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E no verso 14, a Palavra se fez carne, se fez homem, e habitou no meio de nós. Então Jesus, note bem, ele é chamado, em outras passagens também, o Verbo divino, a Palavra de Deus. Onde está Jesus aqui? Em Gênesis 1. E disse Deus. Deus falou. Deus proferiu palavra. Cristo está na criação. Cristo é o Criador. Talvez você ache um tanto forçado encontrar Jesus Cristo aqui em Gênesis 1, e você talvez possa imaginar que o pastor Marcos está forçando a barra quando diz, baseado em Gênesis 1, que Jesus é o Criador. Mas se você for para outras passagens mais claras das Escrituras Sagradas, para textos do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, ele vai claramente dizer que Jesus é o Criador. Ele vai dizer que Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Está claríssimo nas palavras de Paulo agora. E a Bíblia deve ser interpretada, uma regra hermenêutica. Textos difíceis ou mais obscuros devem ser interpretados a partir de textos mais claros e diretos. Então você toma um texto como esse, de Gênesis 1, e deve interpretá-lo à luz de outras passagens que afirmam mais claramente que Jesus também é Criador. E aqui está Deus dizendo, haja luz. Ele está falando, ele está proferindo a palavra. O Criador, Jesus, está aqui. Portanto, baseado em Gênesis 1, Jesus é Criador também. Assim como o Pai é Criador, Jesus Cristo é Criador. Então, mais uma vez, se você disser que Jesus é o Criador, você está correto na sua afirmação. Mas se você disser que apenas Jesus é o Criador de todas as coisas, você está errado em sua afirmação. Você está errado porque a criação é obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E em terceiro lugar, meus irmãos, onde está então o Espírito Santo de Deus? Como Criador. Note que a Escritura diz, no verso 2, que a terra estava sem forma, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O abismo na Escritura é água, são águas profundas, oceanos. Então o texto diz, havia trevas sobre a face das águas. Talvez algumas traduções tragam águas em lugar de abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, aqui, mencionado de maneira clara. Então nós temos a presença do Espírito Santo na criação. Veja, o texto de Gênesis 1 é o texto que trata a criação, que expõe a criação. Moisés está ensinando aos antigos hebreus como se deu a criação de todas as coisas. E ele está dizendo aos antigos hebreus e a nós hoje, que a criação de todas as coisas é uma obra de Deus. E ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram na obra criativa, no mundo, no universo.
o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Quando você olha para uma tradução como essa, que nós temos aqui, a ideia que dá, a princípio, é que o Espírito de Deus está flutuando. É como se ele estivesse planando sobre o mar, sobre o abismo, as águas. Como se ele estivesse ali dando um voo, passeando, planando sobre o mar, o abismo. Mas a expressão não é esta. A expressão é literalmente chocando. A mesma expressão usada para a ave que choca os seus ovos. Para a ave que está chocando os seus ovos, que darão à luz novas aves, os pintinhos. Uma ave, quando está ali chocando seus ovos, ela está ali preparando, gerando vida, criando, trazendo a existência. E aqui o Espírito de Deus, ele é apresentado como uma ave que está chocando a criação. Ele está chocando a criação, preparando, trabalhando na obra criativa. Assim, meus irmãos, Gênesis capítulo 1 apresenta de maneira inequívoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus como criadores. Por isso, quando você diz Deus é o Criador, você precisa ter em mente o Deus Trino, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, deixe-me dizer a vocês o seguinte. Talvez você, mais uma vez, diga, que importância há nisso? Mas por que eu preciso saber dessas coisas? Em primeiro lugar, o fato de Deus ter revelado isso deve ser suficiente para que você entenda que você precisa saber isso. Porque se não fosse importante saber que há um Criador e que esse Criador é o Deus Trino, ele não teria revelado isso em Gênesis 1 e em toda a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, nos outros livros e passagens da Bíblia. Para Deus é importante que você saiba que Ele é trino e que o Deus trino é o grande Criador de todas as coisas, irmãos. Você precisa dar honra e glória a Deus, o Pai, pela criação. Mas você precisa dar honra e glória igual a Jesus Cristo, porque Ele também é o Criador de todas as coisas. Quantas vezes você orou em agradecimento a Deus, a Jesus Cristo, e disse, Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, eu te agradeço, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. O sangue do Senhor verteu daquela cruz por mim, para pagar o preço do meu pecado. E você faz bem quando ora e agradece a Deus. Mas você já orou a Jesus Cristo dizendo, Senhor, eu te louvo pela criação maravilhosa, pelo mundo, pelos mares, pelas estrelas, pelo universo, pelo espaço sideral, pelos planetas, pelas florestas, pelas montanhas, pela minha vida, por me criar. Você já agradeceu a Cristo? Ele é Criador. Ele é a palavra criativa. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida em toda a sua plenitude. Vida em todas as concepções que a palavra traz, carrega. Vida no sentido de criação. Não apenas no sentido de vida eterna, mas no sentido de trazer a existência, fazer existir, criar. Você já agradeceu ao Espírito de Deus que chocou a criação, como a ave choca os seus ovos? Criou. Irmãos, veja a importância de olhar para Deus, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo como criadores. Em segundo lugar, é importante saber destas coisas, porque alguém quer que você não saiba.
Satanás não quer que você saiba que Deus é o Criador e Ele é trino. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está caído, preso em Satanás. C.S. Lewis, um escritor inglês que era um gênio da literatura, ele escreveu várias obras, e em uma das suas obras ele disse: a grande mentira de Satanás para a humanidade é fazê-la acreditar que ele não existe. Você vai na universidade e a universidade não apenas nega a criação, aliás, a maioria dos universitários, eu me refiro a professores e acadêmicos de um modo geral, que estão mais voltados à pesquisa, e especialmente da área das ciências naturais, a maioria deles, irmãos, eles são ateus. Não são todos, mas um grande número deles são ateus. E eles não apenas não acreditam na criação, como não acreditam no diabo e também não acreditam em Deus. E como disse C.S. Lewis, essa é a grande obra de Satanás, fazer com que você o negue. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro que nega a Deus, jaz nele, no diabo, no maligno. Então, nada mais comum do que imaginar que na universidade tudo isso vai ser negado. Tudo isso vai ser apresentado como mitologia de um povo antigo, de um povo que não tinha grande intelecto, de um povo atrasado. Anjos, demônios, deuses, nada disso existe. A Bíblia é mais um mito, como os demais mitos do Antigo Oriente, da Grécia, etc. É assim que Satanás apregoa. Essa é a pregação do diabo. A grande verdade, irmãos, é que você precisa ser um defensor. Se você é cristão, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, você deve defendê-la, pregando o que ela prega. Não negando o que ela ensina, mas divulgando, pregando, sendo um arauto da verdade. Você não deve andar no meio dos seus amigos naquela mesma correnteza do erro, da mentira. Todas essas coisas são muito difíceis de fazer. Nadar contra a maré é muito difícil. Você levantar-se contra uma turba de professores e de alunos que defendem uma causa e você ser um dos poucos contrários ali, é muito difícil. Você vai ser perseguido, marcado. Mas essa é a sina do povo de Deus. A verdade em primeiro lugar e acima de tudo, irmãos. Confie em Deus. Confie no Senhor. Seja verdadeiramente um homem que ama a palavra e que se submete a ela, ao seu ensino. A Bíblia é a verdade. Porque ela é a palavra de Deus que não erra, não mente, não pode mentir, diz Hebreus. Deus não pode mentir. Ele não é como nós. Ele é a verdade. E sabe qual é a maior de todas as verdades? Para encerrarmos, irmãos. É que a segunda pessoa da criação, da Trindade, o Logos, a palavra, João diz em seu evangelho, ele veio ao mundo que ele criou. E ele se fez carne, se fez homem. Por quê? O que Jesus veio fazer no mundo, na criação? Ele veio pagar o preço do pecado de Adão no paraíso. E o pecado de Adão é o pecado de
toda a humanidade. Porque Adão era o cabeça federal da raça humana. Adão estava em pacto, em aliança com Deus e representava a sua raça, a sua posteridade. O povo que viria dele, nós, homens. E Cristo veio ao mundo, porque Adão fracassou em obedecer a Deus. E por causa do seu fracasso e da sua desobediência, ele foi punido com a morte, ele e a sua descendência. Então, Deus, por isso está escrito no Evangelho e também está escrito em Efésios capítulo 2, mas Deus agiu para a salvação do seu povo. E a única maneira de salvar o seu povo era enviar o seu Filho, Jesus Cristo, o Criador, a criação, para entregar a própria vida, pagando o preço pelo pecado do seu povo. Deus em carne morre em favor dos seus eleitos, do seu povo, para pagar a mancha de Adão. Se nós, irmãos, temos que nos alegrar numa coisa grande, esta coisa é a salvação de fato que nós temos em Cristo, o Criador. O fracasso do nosso pai foi reparado pelo sucesso, pela obediência, pela vitória de Jesus Cristo no Calvário, em nosso lugar. Aquele que criou veio morrer pela sua criação. Nós somos a sua criação, parte dela. Nós somos os seres morais da criação. As árvores, embora tenham vida, elas têm uma vida num aspecto diferente da nossa vida. Os animais inferiores, embora sejam animais, tenham algum tipo de vida, têm uma vida diferente da nossa. Eles não são seres morais. Nós somos seres morais. E o Criador veio à criação morrer por essa parte da criação. Eu e você. A única maneira de escapar da morte eterna, é por meio de Jesus Cristo, o Criador e Salvador. Se você olhar para Jesus Cristo e confiar nele, e reconhecer que ele é o seu Senhor e Criador, e olhar para a sua morte sacrificial e dizer, foi por mim, eu creio, isso basta. Isso basta para a sua salvação eterna. O Criador veio salvar, reparar o dano que havia na sua criação. O homem é chamado em Gênesis 1, no 6º dia, de a coroa da criação. A pérola da criação. A parte mais importante da criação. Você olha, irmãos, não sei se vocês já viram aqueles comparativos que às vezes aparecem aí nesses vídeos da internet. Veja o tamanho dos planetas ou dos astros. Aí começa a mostrar ali a Terra, todos os planetas do sistema solar, o Sol gigante, não é? Mas só que o Sol é uma fração, é uma fagulha, um farelo perto de outros astros que são apresentados, em termos de dimensão, de tamanho, de grandeza. Você é mais importante do que todos eles juntos, só você. Só você, individualmente, é mais importante do que todo o universo que Deus criou. Por isso, Cristo veio morrer por você. Você é a coroa da criação. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que os anjos têm inveja dos homens, porque nem eles foram criados como nós, neste aspecto.
Então, meus irmãos, Deus é o Criador. O Deus Trino é o Criador. E Jesus Cristo, a segunda pessoa desta Trindade, veio morrer para salvar a sua criação maior, para nos dar vida. Louve e agradeça ao Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de estar aqui na casa do Senhor e termos acesso à Tua palavra, à verdade suprema do Evangelho. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Nós adoramos o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Criador maravilhoso. E toda glória, honra, Senhor Deus, são devidas somente a Ti, ó Deus. Nosso Pai, toma as palavras dessa noite, Senhor Deus. Toma os textos da sagrada palavra que foram lidos e leva ao coração dos que estão aqui, Senhor. Para que eles temam o Senhor, creiam na palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, diante desse mundo caído, diante dos tantos ataques de Satanás contra a verdade, nos guarde, Senhor Deus, para que a nossa fé não seja abalada, para que os nossos olhos não sejam tapados, para que a nossa língua e a nossa boca continue glorificando o Teu nome e adorando sempre o Senhor e declarando as verdades do Senhor. Muito obrigado, nosso Deus. Ó Senhor Deus, guarde todos nós, nos leve embora em paz aos nossos lares, na proteção do Senhor, que o Teu Espírito nos guie, nos proteja, nos guarde, que Jesus Cristo esteja presente em nossa vida, em nossos pensamentos, e o nosso coração seja grato. Nós Te louvamos, Deus, por todas estas coisas, tudo que o Senhor fez, pela Tua criação, Tua obra maravilhosa. Em Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.